Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação e hoje, terça-feira, dia 19 de fevereiro de 2019, hoje é considerado por muitos, e claro, oficialmente também, o Dia do Esportista. Então, nada melhor do que a gente entender e dar consciência para o nosso corpo do que a gente falar com uma fisioterapeuta. Nós estamos na linha aqui com a Elke Renata Harmush. Ela é fisioterapeuta formada há mais de 20 anos e vai falar sobre uma técnica nova pra gente. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo ótimo. E olha só, fala aqui pra gente. Você, nessas andanças suas por aí, você criou um método novo, que é o Bang Fusion. O que é isso? Na verdade, é uma modalidade, tá? Que ela é uma adaptação da técnica do Bug Workout, que foi criada como dança aérea na Europa. Uhum. E nós trouxemos ela e adaptamos para trabalhar com diversas modalidades. Na verdade, ela é um treino em resistência ao elástico. Então, assim, o que é o Bang Workout? Bug Workout é uma técnica também de resistência ao elástico, onde o aluno, né, ele usa uma cadeirinha, com uma cadeirinha de alpinista e adaptada para a modalidade, e tem um elástico, presa no elástico no teto. Sim, é tipo uma roupa de rapel. É, como se fosse um bug jumping. Sim, sim. Só que ele é um elástico menor, com uma resistência maior, e ele é preso em uma ancoragem no teto. E aí as pessoas trabalham modalidades. Só que o Bug Workout, ele começou para trabalhar como dança aérea. Começou como dança aérea. Os bailarinos usavam para treinar pulo? Coreografia. Não só para treinar pulo, para apresentação mesmo. Então, eram os elásticos presos ao teto, não tinha uma cadeirinha. Na verdade, antes era só um elástico preso ao teto, e eles faziam a coreografia e, dependendo do tipo, eles seguravam no elástico e saíam voando. Estilo um Homem-Aranha. Isso, estilo Homem-Aranha. E mais ou menos isso. E aí, com o tempo, né, começou na Europa e com o tempo foi se adaptando a técnica, foi para Tailândia, e na Tailândia eles colocaram o nome como Bug Workout. Aí já tinha uma cadeirinha, não é que nem hoje, era como se fosse umas fitas presas, né? E esse elástico, ele vinha preso nessas fitas e preso ao teto. E as pessoas começaram a trabalhar os alunos trabalhavam, os professores ensinavam tal, e as pessoas começaram a trabalhar com salto, giro. E aí, quando eu conheci a técnica, eu me apaixonei, eu fui adaptando para nós aqui no Brasil. Porque não faz parte da nossa cultura essas coisas com elástico, esse tipo de movimentação não é comum aqui no Brasil, né? O que você fez para adaptar aqui pro Brasil? Que modificações que você teve que fazer? Primeiramente no equipamento, porque quando eu conheci o Bug, eu fui fazer um curso em Salvador, que era o único lugar que estava dando curso, isso foi em 2015, 2016, e eu fui fazer o curso e não era um equipamento. Eu me apaixonei pela modalidade, porque trabalha muito com salto, resistência, só que não tinha um equipamento adequado. Na verdade, era tudo muito novo. Os fabricantes começaram a fazer a cadeirinha. Era uma cadeirinha de alpinista, então ela não era adaptada para a modalidade, uma cadeirinha que machucava muito. Eu fiquei meio decepcionada na época, porque eu falei, poxa, a modalidade legal, nova, mas o equipamento ruim, não tinha no mercado nada aqui. E com o tempo, foi passando, e os fabricantes começaram a adaptar a cadeirinha. Quando eu comprei o kit realmente, nossa, era muito ruim e tal. E aí eu acabei ficando amiga do fabricante. E eu pedi para ele fazer umas adaptações para nós, para ficar mais confortável para o aluno. Porque não adianta você ter uma modalidade nova se você tem um equipamento ruim. Sim. E senão as pessoas não vão fazer, né? Vai sair machucado, ninguém quer sentir dor. Fazer atividade, vai fazer atividade física e sentir dor. A primeira coisa que tem que ser prazerosa, né?
Sim, porque senão ninguém faz, exatamente. Ninguém vai querer sair, ficar girando ao teto e sair de uma aula vomitando. É. Ninguém vai querer passar mal. Não, não tem. E aí a gente acabou adaptando, ele entendeu o que eu queria e eu modifiquei o equipamento para que ficasse confortável, para que pudesse o aluno fazer uma aula. E deu muito certo. Hoje a gente já está no segundo modelo da cadeirinha. Nossa, já teve uma segunda evolução? Já, segunda evolução. E agora daqui a pouco tem terceira, quarta, porque evolui sempre. Evolução do elástico, resistência do elástico, porque como se faz? O Bug Fusion, a gente trabalha muito com salto, com treino mesmo, treino pré e pós-esportivo. Então, tem que ter um elástico mais resistente, os tipos de elástico que tem. Porque uma modalidade, ela é uma modalidade completa. Sim. Então, mas ela é completa por si só ou ela complementa alguma outra atividade? Não, ela é completa por si só, porém, ela pode complementar uma outra atividade. Por exemplo? Hoje você consegue trabalhar com bug, não só a parte cardiovascular, como a parte pré-esportiva, pós-esportiva, com a atleta de alta performance. Você pode associar, eu associei o Bug Fusion, porque como era uma modalidade que o pessoal trabalhava mais com coreografia, mais para bailarino, então o Bug era trabalhado com dança. E quando eu achava que era uma judiação, uma técnica, só trabalhar muita coisa para fazer, mas só trabalhar com a parte de dança, você restringe o mercado. E aí eu fui modificando ela, por isso chama Bug Fusion, que é a união de outras modalidades. Então eu coloquei a musculação, treinamento funcional, movimentos de pilates, exercícios de pilates, exercícios de movimentos de luta, de técnicas de luta, sem contar com a reabilitação. Então a gente consegue trabalhar a reabilitação de algumas lesões esportiva, nós conseguimos trabalhar alguns pacientes neurológicos que têm uma mobilidade que não conseguem fazer algumas coisas, alguns exercícios que não sejam em suspensão. Então ele é uma técnica completa. É isso que eu ia perguntar, porque se tem um elástico que segura a pessoa, então uma pessoa que tem mobilidade reduzida, ela vai ter um certo puxãozinho para conseguir alguma facilidade para andar? Então, tipo, ajuda? Sim, ajuda. Sem contar que como ela está em suspensão, então a gente tem são 3 etapas. Nós podemos trabalhar com o aluno ou o paciente com o pé apoiado no chão, pé total suspenso ou parcialmente suspenso. Agora, quando você fala de algum paciente ou aluno que tem uma mobilidade reduzida ou que ele não tem, assim, um paraplégico, por exemplo, que tem cadeira de rodas, mas ele tem a força dos braços, então a gente consegue trabalhar com o elástico, a gente vai fazer muitos exercícios de braço, com resistência. Então, dá para você trabalhar ele é adaptável, você consegue trabalhar com o bando de diversas maneiras. Sim, e de onde que veio a ideia de montar isso? De pegar um pouquinho dali e montar um estilo próprio? Então, porque eu fiz o curso, como eu já falei, eu fiz um curso em Salvador, mas era um curso mais voltado para dança, não tinha a parte fitness, era mais voltado para dança mesmo. E aí, quando eu vim para São Paulo, primeiramente eu fiquei meio decepcionada por conta do equipamento ruim. Mas era uma... Eu vi que tinha muito mais probabilidade de fazer alguns outros exercícios que ele era muito rico. O elástico é muito rico. Sim. E sem contar as possibilidades são enormes, né? Enorme, sem contar que o risco de lesões em joelho tem pouco impacto. Então, é aquilo de você trabalhar com pessoas de idade, com criança. E aí eu falei, bom, ele era muito rico para atividade, para fazer exercício com ele, só que pouco utilizado. A técnica estava morrendo, porque o equipamento era ruim, equipamento ruim, não tinha praticamente a modalidade. E aí, quando eu vim para São Paulo,
pessoal, na verdade, me convidou, o pessoal de Salvador, para ser Master Coach, para poder dar o curso de formação para profissionais da área de educação física, fisioterapeutas, e só que era muito voltado realmente para dança. E eu falei, não era meu foco, não era meu perfil. E aí eu acabei falando, não, vamos lá, vamos montar uma atividade em treino e resistência ao elástico que você pode trabalhar com tudo. Em tudo isso vai depender daquilo que o professor quer objetivar. Então, por exemplo, se eu falar para você hoje, Gabriel, nós vamos trabalhar com uma reabilitação porque você tem alguma lesão em joelho. Eu consigo associar a fisioterapia, o elástico à fisioterapia. Não, hoje nós vamos trabalhar a parte de cardio, de alongamento, fortalecimento, agilidade, resistência, força, equilíbrio. A gente vai objetivar um outro tipo de aula. Então ele é muito rico, ele é uma das modalidades mais completas que tem hoje. Que legal, ele consegue complementar tudo, né? Então, ele acaba se tornando um exercício bem completo mesmo. E como que funcionam as aulas? Então, as aulas elas duram de 45 minutos, tá? Nós vamos fazer uma anamnese primeiramente, né? O aluno vai chegar, a gente vai conversar, vai entender um pouquinho dele, o que ele procura na aula, objetivar junto que tipo de aula ele vai querer fazer. E aí aí a gente monta a aula, e a aula de 45 minutos a gente vai começar com alguns exercícios básicos para ele conhecer o elástico, a resistência do elástico. E pegar confiança também, né? Tem que pegar. Primeiro ele tem que entender o que é o elástico, a resistência dele, tem que se sentir seguro, porque é uma modalidade diferente. Então ele primeiro tem que conhecer. Então, conhece a técnica, eu explico, e vai evoluindo de aula a aula, até chegar nos saltos que hoje tem aí nas redes sociais, de salto de bug, uma infinidade. E ele assim, ele pode ser indicado para tudo, mas ele é mais para quê? Ele é mais um exercício aeróbico? Ele é mais para crescer músculo? Ele é mais focado em quê? Não, tudo vai depender do tipo de aula que você quer e você vai dar para o seu aluno. O bug, então, como eu falei, ele trabalha não só a parte cardio, a parte aeróbica, ele trabalha a parte de agilidade, de resistência, de força, alongamento, a gente consegue fazer algumas correções posturais, consegue trabalhar a força. Então depende do que tipo de aula você vai estar montando para aquele grupo de aluno que você vai estar atendendo. Isso é bom até para parte neurológica, né? Sei lá, coordenação motora, a pessoa também consegue trabalhar isso, né? Muito. Todo mundo fala, Renata, eu tenho labirintite e não sei se eu vou conseguir porque fica muito cabeça para baixo, a gente vai fazer salto, vai fazer giro. Não, é ótimo. Todo mundo pode estar fazendo o bug, tá? O bug é adaptável, a gente consegue trabalhar qualquer tipo de lesão, a gente consegue objetivar com o aluno, com o paciente, aquilo que ele quer. Então, o bug pode trabalhar como complemento da fisioterapia, como complemento de um treino de marcha para quem tem mobilidade reduzida ou para quem tem déficit de treino de marcha, déficit de equilíbrio. Pô, isso é muito legal, hein? Alguma outra informação para complementar aqui sobre o Bang Fusion? Não, eu acho que as pessoas têm que conhecer um pouco mais, na verdade. Eu quero convidar todo mundo para conhecer um pouquinho mais do Bang Fusion. E aonde porque é uma modalidade divertida. Nós estamos na Heitor Penteado, 1759, na Academia Scorpion, próximo ao metrô Vila Madalena. Venha fazer uma aula experimental, conhecer a modalidade, se encantar. É uma modalidade divertida, é uma aula de 45 minutos, como eu falei, mas é uma aula que tem música, que a gente coloca a música. Vai estar conhecendo um pouquinho, vai me contar um pouquinho da história de cada um, para que a gente possa fazer uma aula direcionada, porque é uma aula direcionada, é uma aula em grupo, mas é uma aula direcionada. E tirar todos os benefícios do treino e resistência ao elástico. Eu acho que isso é importante. Todo mundo pode fazer, criança, adulto, idoso. Lógico que a gente tem algumas cautelas, mas todos podem experimentar.
É uma modalidade muito legal. A única questão, assim, que não pode é alguma recomendação médica. Tipo, a pessoa não pode mesmo, aí realmente não pode. Não, porque na verdade... idade e isso tá liberado. Não, isso está liberado. Restrição médica é qualquer atividade, não é só o bug. Qualquer atividade, se você não é se você tem alguma patologia, se tem alguma doença que não está, se não está, como posso dizer, não está controlada. Uhum. E aí não tem como fazer, nenhuma atividade pode se fazer se não tiver controlada uma patologia. Sim. Então, se a pessoa sabe que tem uma labirintite, ou sabe, mas ela não é controlada, aí não tem como, não é indicado nenhuma atividade física. Sim, então, exato. toda atividade física, ela tem que ser indicada, se tiver algum problema de saúde, a pessoa tiver algum problema de saúde, ela tem que ser liberada pelo médico. Aham, sim, exato. Muito bem, então, falamos aqui com a fisioterapeuta Renata, explicando pra gente aqui um pouquinho mais sobre o Bang Fuja. Muito obrigado pela sua participação e pelo esclarecimento, Renata. Uma boa tarde para você. Obrigada, Gabriel. Boa tarde para todos. Boa tarde. Vamos seguindo aqui na nossa programação.